A moda sempre foi sedutora para ela. E foi por meio dela que descobriu o significado da imagem pessoal. Mais do que aparência, questões comportamentais que completam o significado de imagem e sua comunicação. É formada em moda, pós-graduada em fotografia. Trabalhou 7 anos no mercado corporativo, pesquisando tendência e comportamento. Durante 8 anos, deu aula de moda e processo criativo na Pan-Americana Escola de Arte e Design. E hoje atua no projeto Corpo e Imagem, conduzindo mulheres no processo de autoconhecimento e imagem pessoal. Por favor, recebam Mariana Cury. Oi? Opa, boa noite. Bom, opa, acho que está muito alto, Karen. Vai ajustando? Pessoal, sejam bem-vindos. Eu estou muito, muito feliz a ser super acolhedora, né? Olha a Karen aqui falando. E estou muito feliz de estar aqui, de recebê-los. E também fico muito feliz de ver a maioria mulher, assim. O meu público é feminino mesmo e eu tenho muita coisa para contar para vocês. Pessoal de casa, sejam bem-vindos. Espero que a gente tenha uma noite muito proveitosa. Vou falar rapidinho quem eu sou. A Karen me apresentou, mas acho que é interessante. Eu sou paranaense, moro em São Paulo. Minha formação é na moda. Sou pós-graduada em fotografia. Trabalhei muito tempo na área corporativa, no mercado têxtil. E nessa área, pesquisando tendência, eu acabei me deparando com o comportamento humano e me encantando com isso, né? Por que será que as pessoas querem usar isso? Por que a tendência vem? Né? O que acontece? E aí a vida me colocou numa situação de escolha. E eu descobri o que era consultoria de imagem e falei, não, é isso que eu quero. E aí, há mais de 10 anos eu trabalho com consultoria. Nesse meio tempo, eu comecei a dar aula também. Eu sou apaixonada por aula, por contato, por troca, por processo criativo. Vem aí um pouco da fotografia também. E nesse período aí de mais de 10 anos, atendendo o meu público que é feminino, me chamava muito a atenção por que a mulher está sempre insatisfeita com o corpo. Né? Por que essa questão existe? O que é que será que acontece? E aí existiu, né, eu desenvolvi um projeto chamado Corpo e Imagem, que é um projeto plural, que ele é muito mais profundo, tem um curso e alguns workshops, e todo o conteúdo que eu vou apresentar aqui para vocês é uma perninha desse projeto. Eu desenvolvi para a associação comercial, do jeito que eles pediram para mim, mas já com o meu olhar para a mulher, né? E todo o conteúdo ele não serve somente para vocês, mas pode ser sim também uma ferramenta para quem trabalha com venda, para ser mais assertivo na proposta com as roupas. Mas o que eu queria deixar aqui de mensagem é que a roupa é uma ferramenta. É uma ferramenta. E ela que se ajusta no nosso corpo, e não a gente que se ajusta à roupa. Né? E eu vou falar mais sobre isso durante todo esse nosso encontro hoje. Então, vamos começar. Karen, tem uma perguntinha aqui para vocês. Eu queria que uma pessoa me ajudasse. Uma, assim como uma resposta não tem certo ou errado. Vocês já pararam para pensar o que é imagem? De um jeito mais objetivo, assim, alguém quer me falar? Levanta a mão. Uma voluntária, um voluntário. Aquilo que você vê. Como você chama? Monique. Muito bom. Vocês já pararam para pensar nessa pergunta? Né? Porque a gente fala de consultoria de imagem, imagem pessoal, né? A profundidade disso. O que é imagem? Imagem, ela é composta por 3 pilares. Eu falo de aparência, comunicação e comportamento. É óbvio que a aparência, num primeiro momento,
é a que mais vende, né? É o que eu impacto num primeiro momento. A aparência, ela vai englobar aí 70% da imagem. Mas se eu não tenho um comportamento e uma comunicação coerente com a minha aparência, eu não sustento essa imagem. Eu vou dar um exemplo bem clichê aqui. Imagina um homem com um terno bem cortado, tá? Uma alfaiataria bem alinhado, assim. Vocês estão num ambiente público e chega esse homem com esse terno. E a hora que ele vai se comunicar, ele fala errado. Qual é a sensação de vocês? Vem um estranhamento? É um ruído de comunicação. A comunicação dele não sustenta aquela aparência. Isso não significa que existe uma única aparência, tá? Não tem um jeito certo. A gente é plural, graças a Deus, né? Somos multi, e isso é interessante. Então, existe diversas formas da gente se vestir. Mas só para vocês entenderem que imagem não é só aparência. Embora, num primeiro momento, a gente fale muito do impacto da aparência. Estudos comprovam que em poucos segundos a gente julga uma pessoa pela aparência. É menos de 1/10 de segundo. Chega uma pessoa, você já julgou. A roupa, o cabelo, é a aparência que você julgou. Então, poxa vida, se a aparência tem todo esse impacto, como é que eu uso a aparência a meu favor? Ou eu sou refém da moda? Ou é a moda que dita o que eu vou fazer, quem eu vou ser, o que eu vou vestir? Né? Então, é interessante a gente observar o impacto dessa aparência e como eu uso a aparência a meu favor. Hoje a gente vai falar de 4 assuntos. Tá? Então, eu vou falar de características físicas, elementos do design, harmonização e cores e combinações. Todos esses tópicos, eles fazem parte da aparência, certo? Mas eu não posso desconsiderar que num processo de construção de imagem ou imagem pessoal, eu tenho mais elementos, né? Eu tenho a personalidade, eu tenho os estilos, a roupa, as cores, é uma partezinha. Uma coisa que é muito interessante é o tempo que a gente gasta preocupado com o corpo, né? O físico, sendo que o corpo é uma parte muito pequena dentro da imagem, né? Mas que para a gente, principalmente para as mulheres, tem um significado muito grande, né? A gente é atravessado pelos padrões estéticos o tempo todo, a gente sofre por isso, a gente tem ansiedade por isso, quer se encaixar, se enquadrar, mas é uma pequena parte. E aí, a minha ideia hoje é trazer muita informação para que vocês saibam escolher coisas que sejam coerentes com os valores e conceitos individuais de vocês, que vocês escolham a roupa, que vocês saibam olhar a roupa, entender a roupa e escolher ela. Então, vamos lá. Começando com características físicas. É super importante entender o corpo. Eu brinco no meu curso que a gente nasce, principalmente mulher, né? A gente nasce, coloca uma roupa na gente e adeus, né? Nunca mais a gente se olha. Então, minha barriga é assim, cobre a barriga. O braço é assim, cobre o braço. Então, a gente sempre está buscando alguma coisa para esconder e nunca se olhar, se apropriar. Mas deixa eu ver como é que é meu corpo. Isso dificulta que a gente entenda a roupa e entenda as características do nosso corpo também. Eu gosto muito de falar que tá meio... Ai! Que não existe corpo errado. Todo corpo é bonito. Ai, Mari, como assim? Todo corpo é o corpo certo. Eu sei que é difícil, principalmente numa sociedade que imprime padrões que são tão opressivos para as mulheres, né? Tem aqui, não vou me estender, mas a gente sofre demais com os padrões estéticos. Em todas as fases da vida, a mulher é atravessada por cobranças corporais. Não existe corpo errado. Todo corpo é certo. Todo corpo é bonito. A gente precisa entender isso para a gente e se for uma ferramenta de venda, se vocês trabalharem com moda, se vocês trabalharem com artigos dentro do universo da moda, com roupa, com cliente, é importante ter esse conhecimento. Não existe corpo errado. A gente precisa entender
que as formas são diversas, que tem volume, que tem contorno e que está tudo bem. Observar o corpo, entender os pontos e as características, ajuda a gente a entender a roupa também. Dentro da consultoria de imagem, é muito comum a gente ouvir, qual é o seu tipo físico? Eu sou ampulheta, eu sou triângulo invertido. Já ouviram isso? Tem gente ainda que fala, eu sou pera, eu sou a maçã, não tem também a fruta, né? Eu não gosto de rotular corpo. Não acho que, não trabalho dessa forma. Corpo é corpo e eu trabalho com as características. Quais são essas características? O que eu preciso entender? O que eu preciso observar? Cada ponto do meu corpo. Ou se eu for trabalhar, se eu trabalho com moda, eu posso observar em mim e eu posso observar na cliente. É importante que vocês se olhem no espelho, entendam as suas características para que você também consiga criar repertório para poder olhar para outra. E não é um olhar de julgamento, tá? É um entendimento do corpo. Como é esse pescoço? Como são os ombros? O ombro é mais estreitinho, ele é mais estruturado. O braço, né? Como é esse braço? Tem gente que tem o braço mais longo, tem gente que tem o braço mais gordinho, o braço mais curtinho. É um braço. Eu preciso entender, sem julgamento. E é importante, todos esses pontos tem na apostila de vocês, tá numeradinho. Por que eu coloquei isso? Porque também acontece o seguinte, a gente chega na loja, vê na vitrine ou no manequim uma peça maravilhosa. A hora que você vai provar, nossa, que decepção. Mas não ficou nada assim. Aí você fica frustrada, vai para casa, né, achando que o problema está ali com você. Às vezes a modelagem não funciona. Às vezes é a linha do ombro que está deslocada para baixo, não alinhou o ombro, né? Às vezes é um bolso com uma lapela muito grande que criou um volume extra. Então, tudo isso eu vou contar isso para vocês hoje, todos esses detalhes, mas é super importante entender o formato do corpo. Esses pontos são bem significativos. Cintura, como é que a cintura ela é mais estreita, ela é mais fina, não tem cintura? Como é que ela é mais quadradinha? A barriga tem barriguinha, não tem? O tronco é essa parte que vem do pescoço até o entrepernas. Tem gente que tem mais longo, mais comprido, tem gente que é mais curtinho. Né? Tem gente que tem as pernas mais longas ou as pernas mais curtas. É uma característica. Isso, né, me torna única. Isso torna cada um de nós únicos. E isso precisa ser valorizado. E não, eu estou errada, eu sou errada, meu corpo é errado. Quadril, bumbum, né? Sempre olhar o bumbum de costas e de perfil, o seio de frente de perfil, braço também, as coxas, panturrilha, tornozelo. Então, observar as características do corpo. E não essa, eu sou pera, então eu vou fazer isso. Não, você tem características do seu corpo que são só suas. Né? Isso te torna único. E aí eu chego aqui no segundo tópico, que eu acho maravilhoso. Aqui é um segredinho, às vezes pode ser que num primeiro momento vocês se confundam, mas isso abre a mente para entender o desenho da roupa. Eu tenho certeza que vocês nunca mais vão olhar uma roupa da mesma forma. O que são os elementos do design, Mari? É um conjunto de informações que está presente na roupa. Tá? E eles podem dar uma ilusão de ótica. Então, a gente brinca com isso para compor a silhueta. Isso é o mais legal. Então, entender onde é que tem uma linha, um volume, uma textura, o que vai harmonizar, o que vai destacar, o que vai disfarçar. Isso são os elementos do design. E aí, ter esse conhecimento, ele colabora muito na construção de um olhar mais criterioso, assertivo, tanto na hora de você selecionar uma peça, quanto se você trabalhar com isso. Se for comercial, também na hora de sugerir, provavelmente a sua venda vai ser mais eficiente. O que eu tenho? Eu tenho aqui 5 itens, e a gente vai falar de todos eles. Né? Quais são esses elementos do design, Mari? Toda roupa tem muita linha, e eu vou explicar isso para vocês. Quais são essas linhas?
formas, cores, texturas, estampas e padronagens. Tudo isso compõe a roupa. Se a gente consegue ter um olhar um pouquinho mais criterioso para esses itens, você já entendeu que a roupa ela vai se encaixar em você ou não. E não é você que tem que se encaixar na roupa. Então, linhas. Eu tenho linhas horizontais, eu tenho linhas verticais. Óbvio que eu posso ter as linhas nas diagonais também, né? E isso eu vou criando um desenho no corpo. Como assim, Mari? Olha lá. Eu tenho uma jaqueta, tá? Essa jaqueta, vocês conseguem ver que eu tenho... não sei se eu... vou fazer um pouquinho do lado esquerdo e um pouquinho do lado direito, tá? Do meu lado esquerdo. Ó, vocês estão vendo que eu tenho uma linha aqui, um recorte nessa jaqueta? Né? Isso cria uma linha horizontal. Então, o meu olho faz assim. Quando eu estou com essa peça, ao invés de eu olhar um quadrado, um retângulo, como seria essa parte do tronco, eu vou olhar esse tronco todo recortado. Eu vou mostrar aqui a saia de babado em camada. Ao invés de eu olhar, se eu tivesse uma saia reta onde eu não tivesse nenhuma informação, o meu olho ia ver um retângulo. A partir do momento que eu tenho essa sobreposição, o meu olho ele começa a fatiar essa parte do corpo. Tá errado? Não tem nada errado. É só uma informação. Pega o tufone para mim, Júlia. Esse aqui não tá funcionando. Não. Tá? Mas a partir do momento que eu começo a fazer esse corte, aquela parte do corpo, ela vai diminuindo, ela vai achatando, talvez ela vá alargando também. Certo? Fez sentido para vocês isso? Aqui eu tenho as linhas verticais. Tá? As linhas verticais, elas vão fazer com que o meu olho faça esse movimento. Então, tem um casaco ali, sem muito detalhe, ele está sendo usado abertinho, tá? Então, o meu olho vai fazer esse sentido aqui, nesse casaco. Eu crio duas linhas ali. Eu posso fazer isso com um blazer? Toda roupa tem informação. Eu tenho uma calça do lado, que é uma calça que a gente chama de calça vincada. Ela pode ter um debrum, ela pode ter um pesponto. O que é a calça vincada, Mari? Ela é passada, dobrada, com uma temperatura mais alta, elevada, e ela fica com essa dobrinha aqui. Então, além dela ter um caimento aqui na imagem mais solto, eu tenho esse vinco que são mais duas linhas verticais e o meu olhar faz esse sentido. Então, eu dou a sensação da perna ser mais longa. Então, todos os elementos do design, eles vão criar ilusão de ótica. As linhas têm essa função. E aí, a gente passa para formas. Está falhando o... Espera aí só um minutinho, pessoal. Pronto. As formas são as modelagens, tá? Então, aí o que acontece? Nossa, tem agora a modelagem que tem volume no quadril, ou é a modelagem midi, é um comprimento midi, e tá todo mundo usando, e eu quero usar, e aí eu não me sinto bem. Então, às vezes acontece da gente não se sentir bem dentro da forma, porque a gente não conhece o nosso corpo, né? Tem coisas que vão cair bem, tem coisas que não vão cair bem, mas é uma escolha. É uma escolha de vocês, não tem nada de errado. Eu gosto, eu quero, use. Use, se aproprie disso. Não tem corpo errado, a gente pode fazer tudo que a gente quer. A modelagem, eu também trago muitas formas geométricas, né? Se eu tenho uma saia reta, olha lá, eu tenho um retângulo, é uma forma retangular. Se eu tenho uma saia rodada, é nítido que eu vejo aqui um triângulo, né? Ou seja, então eu vou trazer mais volume na parte de baixo e eu afino a parte de cima. Então, como é que isso cai no meu corpo? E a parte de cores. No final desse bloco, a gente vai ter só cores, e eu vou falar mais disso. Mas cores é uma coisa muito interessante, que tem alto impacto. A cor chama mais atenção do que a aparência, assim, ela chega primeiro. E é muito legal trabalhar com cor, entender de cor. E aí, o que eu falo aqui para vocês? Cor clara expande, aumenta. Cor escura contrai. Então, se eu tenho um branco, eu quero iluminar um ambiente, eu vou usar um branco. Eu quero
contrair, fechar, eu vou usar um preto. E eu trouxe aqui 2 cores vibrantes, né, para vocês entenderem que não é só branco e preto. Então, se eu tenho no meio um azul e o laranja por fora, eu amplio, porque a cor mais vibrante ela está por fora. Se eu tenho o laranja no meio e o azul por fora, eu contraio, tá? Eu vou focar no centro. Eu vou mostrar aqui 2 imagens brincando com cores, né? Vocês conseguem ter essa sensação de que o blazer branco ele expande, né? E o blazer, mesmo sendo laranja, mas o centro é branco, ele contrai, ele chama atenção para o centro. Então, a gente pode usar as cores também de uma forma bem estratégica. Textura, que é outra coisa muito interessante, que a gente mal presta atenção. E eu trouxe aqui 2 tricôs para vocês perceberem. Eu tenho uma textura lisa, tá? E uma textura mais grossa. Claro que eu vou ter meio do caminho também. Mas toda a informação que eu tenho no tecido, eu vou chamar atenção. Então, se eu tenho um tricô onde ele tem uma trama mais chamativa, maior, mais ampla, eu chamo mais atenção, eu destaco, eu trago mais volume. Se eu tenho uma peça mais lisa, é mais discreta. E aí eu também tenho uma percepção que é, quanto mais lisa é a peça, mais ela fica mais sofisticada. Quanto mais informação, quanto mais textura, mais casual. Então, pode ver, assim, que a gente vê, por exemplo, de um escritório de advocacia, né, os ternos, eles são super lisos, impecáveis, a textura, né, uma coisa mais, a camisa da alfaiataria. Então, quanto mais lisa a peça, o tecido, mais sofisticado, fica com um aspecto mais impecável. Quanto mais textura, mais casualidade. E aí eu encerro esses tópicos do design, né, dos elementos do design, com estampa, que é uma coisa que a gente adora, brasileiro adora, né, é muito característico do nosso país. E como é que as estampas elas trazem informação? Quanto menor a estampa, mais discreto. Quanto maior o desenho da estampa, mais eu chamo atenção. Além disso, eu também posso brincar com cores. Eu posso ter um desenho amplo, mas a combinação de cor é marinho e preto, por exemplo. Eu não tenho tanto contraste. Agora eu tenho um desenho amplo, é um floral branco e preto. Então, eu trago mais contraste ainda. Então, quanto mais cor tiver e distância, contraste das cores, mais eu vou chamar a atenção. Vocês têm alguma dúvida? Está tudo bem? Então, gente, a aparência, a roupa, ela é atravessada muito por todas essas questões, né? Pelas linhas, as cores, as formas, estampas, texturas. Se eu der 10 segundos para vocês, assim, pensa na roupa de vocês, quanta informação tem. Tem bastante? Né? Então, é isso, é vocês terem esse conhecimento para vocês aplicarem do jeito que vocês quiserem. Todos os elementos do design criam certos efeitos de ilusão na silhueta, né? E a gente usa esses elementos para destacar determinados pontos no corpo ou suavizar a tensão. Né? Eles vão dar a impressão de alongar, de encurtar, de afinar, de alargar, o que você quiser. Né? A gente precisa ter essa informação para usar da maneira como a gente quiser. A gente não é obrigado a fazer nada, mas é muito legal entender a roupa. E aí aqui eu trouxe cada pontinho que eu falei para vocês do corpo. Tá? Então eu trouxe o pescoço, os ombros, o seio, eu trouxe tudo para vocês. E eu vou mostrar sempre uma versão de como alongar e de como encurtar ou suavizar, tá? Com imagens. Não tem as imagens para vocês, mas tem mais informação para vocês escrita do que tem aqui, tá bom? Então vamos lá. Para alongar a silhueta, falando do corpo todo. Então eu tenho uma imagem onde eu trago a monocromia. O que é monocromia, Mari? Eu tenho uma combinação de cores dentro de uma mesma família. Monocromia não é usar tudo preto, tá?
Mas eu tenho ali um vermelho e um rosa que estão dentro da mesma família e eu dou a sensação, o meu olho vai caminhar numa linha vertical, além de ter essa linha, a calça vincada. Na imagem do lado, vocês conseguem ver quantas linhas eu tenho na horizontal? Vocês conseguem perceber? Vocês são tímidos assim mesmo? Olha só, veja se dá para ver isso. Ó. Pessoal de casa, está conseguindo acompanhar? Então, vocês conseguem... Olha quantas linhas eu tenho por cor, pelo acabamento, né? O contraste da blusa com a blusa branca, a calça dobrada. Mas, Mari, eu adoro a calça dobrada. Eu vou voltar lá no começo. A gente pode fazer aquilo que a gente quiser, tá? Eu só estou mostrando, nesse caso aqui, como alongar e o que fez encurtar. Para encurtar a silhueta, eu vou fazer o contrário, todo o detalhe. Dobrar a calça, a barra da calça, contraste de cor, a listra, né, a camisa listrada, a jaqueta com uma outra cor contrastante. A monocromia, alonga, preto com preto, alonga mais ainda. A calça vincada, isso alonga bastante. Então, como é que eu encurto? Eu vou optar por essas linhas na vertical. Desculpa, na horizontal. O pescoço. Como é que eu alongo o pescoço? Todo colo à mostra, alonga o pescoço. Todo colar muito rente no pescoço, na garganta, ele corta. Tá? Ele traz essa sensação da linha na horizontal. Então, eu vou encurtar. Tá errado? Não, você escolhe. Né? Tem gente que vai, não tem problema, eu adoro usar assim, ok, é só para vocês usarem essa ferramenta da melhor forma possível. Então, tem duas imagens aqui para vocês observarem, que a primeira imagem, do lado esquerdo, ela está usando o colar, mas o colar não é tão rente no pescoço, e é a mesma pessoa. Tá? Então, é só para vocês perceberem como faz mesmo diferença. E para encurtar o pescoço, é a mesma coisa ao contrário. Eu vou usar, então, essa linha na horizontal que vai encurtar. E aí, se eu deixar o colo à mostra, eu fico com mais pele à mostra e vai dar a sensação de alongar o pescoço. Ombros, para estruturar. Ombreira é uma excelente opção, recortes, detalhes, babados, às vezes tem algum aplique, eu posso dar estrutura para o ombro. Eu trouxe um blazer aqui e uma jaqueta. Olha que interessante que aquele casaqueto do lado direito de vocês, a gola sobrepõe os ombros e dá uma sensação do ombro ficar um pouco para baixo. Vocês conseguem perceber? Então, se eu quiser dar estrutura para o ombro ali, eu não vou conseguir. Tá ficando claro, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? E para diminuir ombro. Isso é muito interessante, porque eu já ouvi muitas mulheres, né? Tipo, eu tenho um ombro largo, então não quero mostrar os ombros, enfim. E essa blusa, ela é excelente, porque você faz um desenho, uma linha, como se fosse uma seta. E o teu olho vai acompanhar o contorno da blusa e diminuir, teoricamente, os ombros. Olha lá. Braços. Aqui tem uma informação que eu acho que é super importante. O olho humano enxerga o quê? Toda articulação, ele enxerga um corte natural ali. Então, toda peça que vem com o comprimento ou acabamento na linha do cotovelo, na linha do joelho, é menos incômodo para o olhar do que se for no meio da coxa, por exemplo. Então, a manguinha mais curta, tá? Ela vai alargar, teoricamente, um pouco mais o braço. Mas eu não posso usar? Pode usar, você pode usar, claro que pode. Pode brincar com o estilo, dobrar a manguinha, pode, isso é super bacana. E eu sempre acho que vale mais a pena investir no estilo do que ficar preocupado se está alongando ou está encurtando. Aposta no estilo, vai lá. Brinca com o que você é, o que você deseja fazer.
Mas é interessante a gente saber disso. Então, de novo, é a mesma pessoa, né? Então, ela está usando uma manga abaixo da linha do cotovelo e uma manguinha mais curta. E o que eu tenho? A manga mais curta, ela às vezes fica na linha do busto, que também ajuda a criar uma linha horizontal. Para largar os braços, estou usando lá a manguinha dobrada, que cria essa linha na altura do busto. E aí eu trouxe uma blusa justa, por quê? Porque toda peça justa mostra o que é. Não existe elemento de design ali que eu consiga disfarçar ou brincar com uma ilusão de ótica. Não. Se a blusa é muito justa, é o que é. Tá? Então, é o braço fino, não tenho como alargar se a blusa está coladinha. Para diminuir os seios, né? O que eu posso fazer? Decote V fechado, não decote V muito aberto. O decote V muito aberto pode aumentar ainda, né? Ele ter duas setas e o sentido dessas setas dá uma sensação de amplitude. E aí, na segunda imagem, vocês conseguem ver que eu tenho um drapeado, eu tenho um nó, e eu crio mais volume, mais atenção nessa parte. Para aumentar os seios, recortes, babados, sobreposições, volume nessa região. Observa lá, o que eu não vou fazer? Então, um decote muito profundo, né? um decote muito longo, um V mais profundo, não ajuda a criar um volume ali. O tronco, para alongar o tronco. O tronco, meninas, é do entrepernas até o pescoço. Então, às vezes é meio complexo entender isso. Daqui até aqui a gente chama de tronco e daqui para baixo as pernas. Para eu alongar o tronco, a minha cintura tem que estar um pouquinho mais para baixo. Né? Então, ou usar até mesmo as listras na vertical. O sentido contrário, se eu usar uma calça muito alta, cintura muito alta, eu vou encurtar ainda mais o tronco. Eu causo esse efeito aqui. E é o contrário, né? Para encurtar o tronco, o que eu tenho que fazer? Aí eu vou usar a cintura alta, as listras na horizontal, né? E vou evitar uma cintura muito baixa, que vai aí aumentar o meu tronco. Para camuflar a barriguinha, veja bem que aqui vem uma coisa muito de cor, né? Eu tenho uma estampa de onça na imagem do lado esquerdo, tá? E ela chama atenção? Não, o que chama mais atenção? É a blusa mais justa. Lembra que eu falei, a peça mais justa, ela sempre vai mostrar aquilo que é. Não tem como eu disfarçar, se essa for a minha intenção. Tem problema? Alguma coisa errada? Tem nada de errado. Nesse caso, se é para disfarçar, e veja que na primeira imagem ela ainda tem um casaco laranja, né? Então tem uma composição de cor bem interessante. A blusa é um pouquinho mais folgadinha, né? Então traz uma sensação diferente da outra imagem. De novo, é a mesma pessoa usando o mesmo casaco. Para suavizar o quadril, o que eu faço, Mari? Né? Como é que funciona isso? Eu tenho uma blusa sobreposta à calça, sempre na altura da parte mais larga do quadril, porque ali já é largo mesmo, então você coloca ali o acabamento. Se eu usar uma blusa que tenha volume, algum detalhe, ou mesmo que seja um bolso, uma calça com detalhe nessa região, eu vou alargar. E aqui tem uma informação interessante também. A calça skinny ou a calça justa, ela sempre vai alargar o quadril, porque ela funciona como se fosse um triângulo. E qual que é a parte mais larga do triângulo? Né? O triângulo invertido vai ser aquela base onde está posicionada na região do quadril. Então, uma calça reta ou uma calça flare, nesse caso, ela cairia melhor. Para aumentar o quadril, volume. Volume de prega, volume de bolso, de detalhe, de recorte. Não adianta usar uma peça justa que eu não vou acrescentar nada, fica elas por elas. Para alongar as pernas, eu tenho a calça vincada e uma calça reta.
volto aqui, a calça justa ou a calça skinny não vai ajudar a alongar. E aqui eu tenho também esses detalhezinhos da calça dobrada e até mesmo da tira da sandália, né? Ela também faz um corte ali que dá essa sensação de dar uma achatada na silhueta. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de comprar uma sandália com uma tira larga no tornozelo e tipo, tá na moda e de repente não conseguir usar. Pode ser isso, que ela dá uma sensação de achatar a silhueta. Para encurtar as pernas, vejam bem que o que usa para um é a mesma coisa para o outro, só que o contrário. Para encurtar, o que eu vou usar? É a calça dobrada, é o contraste, é a tira no sapato, e eu vou evitar a calça vincada, uma cintura mais alta. Para diminuir as coxas, calça mais reta também ou uma calça flare. Eu quero que vocês prestem atenção na segunda imagem, na imagem do lado direito, porque talvez se ela tivesse usado uma bota de uma outra cor, a gente não teria tanto destaque para a coxa. Vocês conseguem perceber isso? Então, ali a brincadeira das cores, que a cor mais clara, ela está expandindo. E se ela tivesse com uma blusa azul e uma bota camelo, por exemplo, eu não ia ter esse destaque. Então, tudo pode ser feito. Né? Quando a gente entende, quando a gente se apropria dessas informações, a gente brinca com a roupa. Eu vou usar do jeito que eu quero, né? E é gostoso a gente ter essa informação, esse domínio. Para aumentar as coxas, a mesma coisa, eu vou trazer aí as linhas na horizontal e peças muito justas não vão me ajudar a acrescentar volume ali. No bumbum eu trago cor neutra, pouco detalhe de bolso, lapela, né? E a calça também uma calça mais reta. Se eu tenho uma calça justa, uma calça skinny, eu vou aumentar a tensão na região do bumbum. Se eu tiver um bolso que tem um desgaste, um puído, alguma coisa, eu também vou aumentar a tensão ali. Eu não posso? Pode. Tem mulheres lindas, usam e usam com muita propriedade, não tem nada de errado. Se é uma coisa que te incomoda, pode ser isso, você vai fazer outras escolhas. O contrário, para aumentar o bumbum. Então, tem um desgaste ali na calça, no bolso traseiro, um pouco mais claro, tem a presença do bolso. Se eu tenho uma calça que não tem bolso, uma calça escura, automaticamente eu já contraio mais aquela região, que já não tinha muito volume, vai parecer que eu tenho menos. Panturrilha, para suavizar a panturrilha, a mesma coisa do corte horizontal e o corte vertical. Eu tenho aqui uma calça reta ou uma calça que tem um caimento um pouquinho mais soltinho, não é uma calça tão justa. E aí, na imagem da direita, eu tenho uma calça que termina bem na região da panturrilha, criando uma linha ali, além de ter a tira da sandália. E aí, para encerrar essa etapa, a gente tem o tornozelo, né? Como é que eu suavizo o tornozelo? E aqui é uma coisa bem interessante. Cada uma de nós tem um tom de pele. E quando a gente usa o sapato no tom da pele, um nude, mas cada uma tem um tom de nude, não é igual para todo mundo, é como se o pé fosse uma extensão da perna, né? E aí eu trago uma sensação de longitude, né? De uma coisa mais longilínea, certo? Se eu tenho tiras, né, eu corto, ainda mais numa peça, num preto, que traga muito contraste com o tom da pele, dá essa sensação de que aquela região ela é mais larga. Pessoal, ficou claro para vocês essa primeira parte, né, na verdade a segunda? Todas essas informações, se vocês conseguirem absorver, se vocês trabalham com moda, vocês podem atender dessa forma. Então, de repente, chega uma cliente na loja de vocês. Então, a cliente está procurando uma blusa com babado e ela tem muito seio, por exemplo. Vamos imaginar. E ela quer aquela blusa. Oferece junto uma blusa com decote V, com babado num outro lugar. Né? Pode ser que ela se encante pela peça. Pode ser que ela seja muito mais assertiva.
né? Tem uma peça que ela quer uma calça skinny e ela tem bastante quadril. Oferece junto uma calça reta ou uma calça flare. Pode ser que ela leve as duas. Ela vai trazer uma outra visão, uma outra percepção para ela. Eu estava conversando aqui com um casal e eu não sei o nome de vocês. Jonas e Adriane. Andriele. Jonas e Andriele. E aí eu mostrei para eles uma coisa que faz diferença, que é uma diferença sutil, mas já brincando com essa questão dos elementos do design. Eu vou mostrar aqui para vocês, vamos ver se vocês vão perceber. Eu estou com um escarpin, que é a cor da mais ou menos um tom de nude, tá? Eu vou trocar ele. Eu vou colocar um tamanco. Veja se vocês conseguem ver alguma diferença. Pode levantar, se quiser que vire aqui na frente, não tem problema. O que vocês percebem de diferente? É muito pequeno, não é? Mas não corta? Não, é como se fosse o acabamento da peça, né? Então, é isso. Todas essas informações, é cheio de detalhezinho, mas quando a gente aplica, faz muita diferença. Parece que você vai compondo uma imagem que é mais bem pensada. E isso, para a gente, é uma delícia, para a gente aplicar, né, na nossa aparência. E para quem trabalha com isso, funciona muito. Isso é entender a roupa de um outro lugar, é entender mesmo. E aí, ela se encaixa. Não sou eu que me encaixo. Bom, pessoal, vamos lá. Olha, já passei aqui falar de um assunto delicioso, que são as cores e combinações. Eu adoro essa parte. Como é que funciona isso? Bom, todas as cores, elas têm umas características, né? Que são matiz, temperatura, valor ou profundidade, saturação ou intensidade. Não é difícil, pode parecer um nome estranho, eu vou explicar direitinho que vocês vão entender facinho, facinho. O que é isso? Matiz. O que é matiz? É o nome da cor. Então, eu tenho aqui uma calça amarela. Matiz, amarelo. O que é temperatura? Temperatura é se é quente ou é frio. E isso interfere muito. Como assim, Mari? Quando é quente, ele tem mais amarelo na combinação de cores. Quando é frio, tem mais azul na combinação. Às vezes a gente consegue ver, às vezes não. Tem que afiar um pouquinho o olhar. Então, por exemplo, tem tons de rosa que são mais avermelhados e tem rosa que é mais azulado. E aí tem uma coisa que eu não consigo ajudá-las, mas vou contar aqui para vocês. Todo mundo tem um tom de pele característico. Cada um tem um. Então, às vezes as pessoas ficam melhores com cores mais quentes, às vezes elas ficam melhores com cores mais frias. E aí tem um teste que se faz, que é o teste cromático, é individual, né? Você consegue descobrir. Às vezes a gente consegue ter essa percepção num provador ou em casa. Quem é que sabe mais ou menos, eu fico bem com essa cor, não fico bem com essa cor? Vocês já tiveram essa sensação? Com que cor que você fica bem? Fica bem? Então, provavelmente, o seu subtom deve ir mais para o Primavera Quente. Primavera Quente é uma cartela de cores desse teste cromático e que ele tem um subtom bem amarelado, né? São cores da natureza, das frutas, e tem bastante amarelo na composição, por isso que ela fica bem de laranja. Eu não fico bem de laranja, né? Eu preciso mais da cor mais fria. Então, cada um funciona de um jeito. Isso é temperatura, tá? Quente, frio. Eu tenho valor ou profundidade. Toda cor pode ser mais profunda. Como assim? Eu tenho um azul mais profundo. Eu tenho preto na composição desse azul. Então, vamos lá. Como você chama? Priscila? Ela está com uma calça jeans. É uma calça jeans? É um azul mais profundo, certo? Que é diferente. Como você chama? Karina está com um azul mais claro. Né? É uma tonalidade família do azul. Um é mais profundo, tem mais preto, outro tem mais branco na composição. Então, toda cor, eu também tenho mais essas variações de profundidade. E eu tenho saturação. Quanto mais saturada a cor,
mais viva. Vou lá, vou mostrar um pompom aqui para vocês. Ó. É um laranja saturado, né? Bem vivo. O contrário do saturado é opaco. Tem cinza na composição. Ele não vibra tanto. Ele é mais esmaecido, é um outro termo que a gente usa também. Então, ele é mais apagadinho, não tem aquela vibração. Essas são as características, as definições, né, das cores. Dentro da saturação, quanto mais próxima ao cinza, né, ela vai perdendo esse brilho, vai ficando mais opaco. E às vezes a gente até acha que é um cinza, de tão opaco que vai ficando. O que são cores acromáticas? São cores compostas por branco, preto e todas as tonalidades do cinza. Elas são super versáteis e combinam com tudo, tá? Com todas as outras cores do círculo cromático. Eu já vou mostrar um círculo cromático para vocês. Ele estava à mostra aqui, que é a metade do círculo, já vou mostrar ele para vocês. Então, cores acromáticas, branco, preto e tons de cinza. E o que são cores neutras? Cores acromáticas não tem nenhuma tonalidadezinha de cor. A neutra tem. Mas são cores que não têm vibração. Então, elas ficam, elas não interferem, né? Elas não têm muito reflexo, não têm muita energia. Então, pode ser um tom de bege, né? Pode ser um tom de marrom, um verde musgo. Tudo isso ele vai entrar dentro de um neutro. Um marinho, um vinho, pode ser considerado cores neutras. E aí, meninas, pessoal, tem 2 meninos na plateia, é isso, né? Meninas e meninos. Neutro com neutro sempre funciona. Eu acho super sofisticado brincar com combinação de cores neutras. Quem é que nunca ouviu preto combina com tudo? É isso? Vocês lembram disso? Vocês acreditam? É isso? Levanta a mão para mim. Preto combina com tudo? Preto combina com tudo mesmo, mas não tem combinação mais óbvia que essa. É óbvio, não tem interessância. Quando você brinca com neutro, você tem a mesma informação, né? Você não tem a vibração da cor, mas você traz uma sofisticação. Então, eu trago aqui para vocês uma camiseta branca com um shorts bege, uma camiseta bege com um short cinza, uma camiseta cinza com um shorts marinho. Não sei se está aparecendo, está dando para ver bem, mas enfim, uma camiseta marinho com shorts preto e uma camiseta preta com shorts branco. E aí, olha que interessante. Neutro com neutro. Mais um neutro. Eu coloquei um cinto neutro. Não estou falando que é acromático, tá? É neutro com neutro, neutro. Olha como eu já trago uma sofisticação. Ele já começa a ficar, nossa, que interessante. Neutro. Não tem nada demais. Aí eu vou trazer aqui para vocês com cor. Neutro com neutro mais cor super funciona. Não sei o que é que eu faço, como é que eu componho o meu guarda-roupa. Se você tiver peças neutras e apostar nos acessórios, nos cintos, nas bolsas, sucesso. Sei lá, tem uma calça com uma cor, uma calça cinza, uma blusa bege, coloquei uma jaqueta vermelha. Né? Sempre funciona, não tem erro. Não tem erro, neutro com neutro mais cor. E aí eu vou trazer aqui para vocês, eu vou fazer uma troca de cadeira aqui nessa apresentação. Eu vou mudar a cor de lugar, veja se funciona. Funciona? Eu não mudei a base, eu só mudei os acessórios. Neutro com neutro, cor, funciona. Sempre funciona. Estampa. Não sei como é que eu combino estampa. Como é que eu faço, Mari? Toda peça estampada eu posso combinar com uma cor da estampa. Então, eu vou aqui pegar a minha primeira amiga aqui da fila. Como você chama? Patrícia. Ela está com uma blusa que parece um floral, né? Tem um fundo azul. É um floral? É um floral. Qualquer cor que eu colocar ali,
repetir a cor da estampa na parte de baixo vai funcionar. Então, se ela usar uma saia branca, uma saia azul, um amarelo, um rosa, qualquer cor que eu repetir vai funcionar. Além dessas cores, o que eu posso fazer? Todos os neutros. Qualquer neutro vai funcionar. E aí, para brincar com estampa, tem uma outra possibilidade também, que é misturar estampa com estampa. E aí eu acho que vale muito a pena chamar a atenção de vocês para o seguinte, isso vai muito de personalidade, de estilo. Tem gente que gosta, tem gente que banca, tem gente que não pode ver, que não, nossa, isso tem nada a ver comigo, parece que está brigando, parece que eu não sou eu. Tá tudo bem, mas funciona, eu vou explicar para vocês por quê. Espera aí que o presenter aqui deu um respiro. Oi. Foi, agora foi. Tá, deixa eu só ver. Pronto. Geométricos com orgânico. O que é isso, Mari? Tá. Toda forma geométrica, listra, quadradinhos, quadriculado, um quadradinho bem clássico que a gente vê aí no mercado chamado Vichy, né, que é uma cidade na França e tinha uma tecelagem lá que fazia aqueles quadradinhos, sabe o quadrado piquenique? Ele é ótimo para fazer combinação com estampa. Todo geométrico que tem ângulo combina com forma orgânica, que tem círculo, que tem coisas mais sinuosas. Tá? Então, eu tenho uma estampa na saia orgânica, então ela é mais arredondada. E eu trago ali com uma listra. Eu repito a cor da listra, né? Um tom de azul, que eu tenho azul na saia. Eu tenho poá, a bolinha. Eu também consigo fazer a mesma harmonia. Na terceira imagem, é um geométrico também. Eu repito as cores. Na quarta imagem, eu ousei um pouco mais. As cores são as mesmas. Essa é a mais difícil de agradar. Poucas vão conseguir, mas tem quando consegue, e consegue mais ainda, né? Tem gente que tem um estilo bem ousado, que gosta bastante de brincar com isso. E eu posso também brincar com uma estampa localizada, que fica super casual, super descolado. Eu uso a mesma cor, uma cor que repete, tá? da estampa, na parte de cima, e a estampa localizada. Traz um ar mais descontraído. Eu trouxe mais uma versão de estampa para vocês, tá? Com uma estampa de onça, de leopardo. Todas as opções dos neutros. Funciona? Funciona. E aí, vamos brincar de estampa com estampa. Estou repetindo cor, estou brincando com proporção. Outra coisa que também dá muito certo é o pequeno com o amplo. Brincar nesse contraste. Né? Eu tenho ali a listra também, a listra horizontal, a listra vertical, repetindo a cor. Né? E ali na quarta imagem, uma estampa localizada com fundo preto. A última imagem, onde eu trago um floral bem amplo, brinco com contraste, mas eu repito as cores. Volto a dizer, tem gente que vai, Mari, eu odeio, isso não tem nada a ver comigo. E tem gente que adora, mas super funciona, tá? Cada vez mais os desfiles apostam em brincadeiras de estampa, é uma coisa bem descontraída, bem ousado, e às vezes tem mais informação aí. Tá? Eu só estou dando uma regrinha para quem gostar, pode seguir esse caminho que funciona. E aí, meus amores, círculo cromático, vou mostrar aqui para vocês. Eu trouxe um. Quem já viu um círculo cromático? Levanta a mão. Aqui um pouquinho, aqui bastante. Pessoal em casa, sabe o que é círculo cromático? Círculo cromático, 12 famílias aqui. E ele é muito usado na arquitetura, na decoração, nas artes plásticas e na moda também. O círculo cromático, ele tem essas variações que eu acabei de apresentar para vocês. Então, o que é? Eu tenho lá matiz, eu tenho laranja, aí eu tenho um laranja claro, onde eu tenho branco na composição.
eu tenho um laranja opaco, onde eu tenho essa saturação mais baixa. E eu tenho um laranja mais profundo, onde eu tenho um preto na composição. Dentro dessa família, eu tenho a monocromia. Então, quando eu falo de monocromia, não é usar tudo na mesma cor. Eu posso usar um look de azul com azul, um azul profundo, um azul claro, e eu estou dentro da monocromia. Né? E aí, o que mais eu tenho aqui? Na parte de trás, cada círculo é diferente também, né? Tem formatos e tipos de círculo cromáticos diferentes. Esse aqui no centro, ele me mostra algumas formas geométricas. Vocês conseguem ver aqui, ó, no centro, né, tem uma reta aqui ligando o lado oposto, eu tenho um triângulo equilátero, eu tenho um retângulo e um quadrado. Para vocês verem aqui no centro do círculo. Essas combinações a gente chama de harmonias contrastantes. E antes eu vou falar das análogas que eu esqueci. Tá? E tem uma linda aqui usando cor análoga. Eu esqueci seu nome, Roberta. Maravilhosa ali com rosa e um tom de lilás. Isso são cores análogas, que são cores vizinhas no círculo cromático. Eu começo a brincar com isso, eu trago um pouco mais de interessância, uma coisa, nossa, mas tem suavidade. Então, posso brincar ali com verde, com vermelho e rosa também, que é super bacana. Laranja, laranja, vermelho e amarelo, amarelo, vermelho, amarelo, verde e laranja, os azuis com roxo, fica super legal. Isso a gente chama de combinação análogas ou correlatas. Análogas. E a monocromia está aqui. E aí tem essas outras formas geométricas que são harmonias mais contrastantes, que eu trago um pouquinho mais de impacto, que eu tenho a complementar, complementar dividida, tríade, tétrade ou retangular. Estou falando rapidinho que eu vou mostrar um exemplo para vocês. O que é a monocromática? Né? São as variações de intensidade ou profundidade na mesma cor. Mostrei para vocês aqui. Ó. Então, eu tenho ali a família do vermelho. Na lateral, monocromia. Aí vamos ver combinação de monocromia. Olha que interessante. Monocromia. Monocromia não é usar preto. A monocromia pode sim alongar. E pode ser um tom de rosa, pode ser um tom de verde, pode ficar super interessante. As cores análogas, né? Que é essa combinação de cores vizinhas no círculo cromático. Então, trago 3 ali, um laranja, um amarelo e um tom de verde. Aí você vai falar assim, Mari, mas eu não gosto de cor quente. Vai para a cor fria, então. Pega o tom de azul, de roxo, né? Pega um outro lado. Uma coisa também que dá para fazer que é super interessante, ao invés de usar cor muito vibrante, pega uma cor mais opaca. Eu não preciso usar tudo vibrante. Eu pego uma cor que vibra mais e as outras são mais suaves. Eu trago mais suavidade, mais... Nossa, que interessante, como ficou harmônico, como ficou gostoso isso. Não precisa ser tudo vibrante, nem deve ser. Vamos lá ver o que a gente tem aqui de análogas. Tem ali do lado esquerdo uma combinação mais fria e do lado direito uma combinação um pouco mais vibrante, onde eu trago mais amarelo na combinação. Complementar. A complementar são cores opostas no círculo cromático. E elas trazem muito contraste, traz drama. Então, vamos supor, imagina um vermelhão e um verdão. Né? Fica até meio caricato, parece meio natalino, assim, né? Mas se eu brincar com uma cor mais profunda, um pouco mais opaca, imagina um verde musgo com um vinho, não fica lindo? Contraste, complementar. Então, brincar com essa possibilidade de ser uma cor mais suave ou até mais clara, eu já... Opa, pera lá. Então, não precisa ser a cor saturada na potência da cor. Vai brincando nessas transições que super funciona. Olha lá. E ainda trouxe um mix de estampa ali para vocês na complementar. Né? Um look de poá.
né? A blusa vermelha com a bolinha branca e a calça verde com a bolinha branca. Mas a bolinha é tão discreta que ele fica até um falso liso, né? De longe você não percebe, a hora que vai chegando perto que vai percebendo. E veja que na imagem do lado direito, a saia é azul e a blusa é um azul mais claro, né? Ela brinca ali com a bota num tom de amarelo meio camelo, né? Trazendo essa brincadeira das complementares. Complementar dividida. Aí é o primeiro triângulo. É um triângulo mais pontudinho. É aquele ali que eu coloquei para vocês e deve ter um exemplo dele aí no livrinho de vocês também. O que acontece aqui? Eu vou sempre pegar as cores laterais à cor oposta. Ó. Então, qual que é a cor oposta do laranja? Eu pego as que estão do lado. Vou mostrar aqui para vocês também. Ó. Eu tenho a cor oposta do laranja, eu vou pegar as cores do lado, chama complementar dividida, né? Combinação com as duas cores adjacentes à sua cor complementar. Mais vibração, né? Mari, não dou conta de tanta cor. Pode acontecer, personalidade, natural. Mas eu quero brincar com cor. O que eu posso fazer? Cor clara, cor opaca, cor profunda, detalhe. Então, vamos lá, ó. Detalhezinho. Pronto. Acessório. Trouxe cor, brinquei, complementei. Não precisa ser o look inteiro. Certo? Mas para quem banca, para quem gosta, fica super interessante. Ó, essa imagem do lado direito, perceba que a calça laranja é um laranja que ele é levemente mais escuro, assim, ele tem um toquinho de preto ali, e a blusa ela é opaca. Ela não é um vibrante, então ela ainda está brincando. A peça mais vibrante ali talvez seja até o sapato. Tríade, que é o triângulo equilátero. Combinação de cores separadas pela mesma distância no círculo cromático. Se eu usar um amarelão, um azulão e um vermelhão, nossa senhora, né? Parou o farol ali. Brinca com as cores, saturação, mais profundidade, pode ter preto na composição, branco, opacidade, traz uma outra sensação de combinação de cores. Aqui trouxe cores vibrantes para vocês verem, mas reparem que é detalhe, ó. Não é uma peça inteira, tá? O que reina aqui é o terno azul, o terninho dela azul, é a sandália. De repente, se ela tá... Vou suavizar aqui para vocês, tá? Se essa blusa amarela fosse um amarelo bem clarinho, né? Já é uma coisa mais, ao invés do branco, já é mais inteira, ela pensou um pouco mais, ela é um pouco mais criativa. É a mesma coisa aqui. E essa bota é um vinho, não aparece muito bem aqui, mas é um vinho bem fechado. E aí, gente, chega aqui na loucura, né? Que é a tétrade ou retangular, que são 4 cores, né? A combinação de 2 pares de cores complementares. E eu falo aqui para vocês, super apostem em cores mais suaves. Uma domina, uma cor é mais vibrante, as outras são mais delicadas. Senão, briga e as cores vão brigar ou vai chamar muito atenção. Mas dá para fazer e fica muito interessante. É legal isso para decoração também, viu? Super funciona. Olha que legal aqui, eu trouxe a primeira imagem. Parece? Nem parece. Né? Que eu estou brincando ali com 4 cores. Né? Vou usar o azul, aí eu estou usando a estampa da camisa como complemento ali, tem um laranjinha, mais o blazer. Veja que essa segunda imagem, o que mais vibra ali é a bolsa. A blusa ela é bem opaca, né? Ela está bem esmaecida, ela está sem brilho. E aí o que mais brilha ali, o que tem mais saturação é a bolsa. E aí, ó,
todas as imagens que eu mostrei aqui para vocês, todas estão numa pasta no Pinterest, tá? Com o nome de Treinamento Imagem Caçapava, todas as referências, o que vocês quiserem, tá tudo lá, tá na ordem ainda de que foi apresentado. Então, nossa, eu vi uma imagem, quero aquela imagem. Entra no Pinterest, tá lá as imagens. E aí eu trouxe aqui algumas roupas para mostrar para vocês, pensando nessa combinação, né, nisso que a gente está mostrando aqui, e eu vou apresentar isso para vocês. Vou pedir ajuda da minha amiga Karen para trocar a apresentação e para a Nila. Gente, ficaram com alguma dúvida? Pode falar. Sim. Ele corta. Vamos lá. Claro. A pergunta que eu fiz foi referente ao cropped, né? As blusas mais curtinhas, que tem sido usado bastante. Não vi na apresentação, mas é uma dúvida que eu tenho, que eu vejo que todas as mulheres estão usando, desde a mais magrinha até a mais gordinha. E como usar, e como é usar isso? o cropped. Tá. Volto a... Como é seu nome? Ana Beatriz. Ana Beatriz. A gente pode usar aquilo que a gente quiser, tá? Nada é proibido. Se você gostou, encontra o seu jeito de usar. Uma cintura mais alta pode ajudar. Você vai se sentir mais confortável. Aí tem que ver o formato da cropped também. Porque às vezes ela é mais larguinha, às vezes ela vai fechar, ela tem um elástico aqui, ela vai dar um volume. Então você tem que usar todas essas informações para ver como ela cai no seu corpo. Não tem como eu falar, tipo, olha, é assim, assim, né? Uma sugestão e que eu vejo muitas pessoas usando também é a cintura mais alta. Respondi de alguma forma? Sim, sim. O que eu vejo bastante é na cintura alta, mas assim, a minha dúvida é referente ao corpo da pessoa, se ele alonga, se deixa a pessoa mais curta, não sei se... Entendi. Mais, vai assim, depender tipo muito, vai depender muito das características físicas de cada pessoa. Vamos raciocinar aqui. Se ela tem o tronco curto, vamos imaginar, ela tem o tronco curto, tá? Essa parte aqui. E eu vou usar uma cropped. O que eu vou fazer? Me ajuda. Eu encurto mais, porque eu tenho uma linha ali, né? Eu vou dar uma sensação de achatar aquela parte do corpo. A pessoa quer usar, usa, inventa, eu acho que sempre tem, em primeiro lugar, o estilo, tá? Ela tem o tronco muito longo. Se eu usar uma cropped, o que vai acontecer? Eu vou equilibrar. Então, é muito relativo, né? Depende muito de cada corpo, do tipo da blusa. Pensando nesse corte, ele vai encurtar, e aí, se ela tem um tronco muito curto, talvez ela fique mais achatadinha. Se ela tiver um tronco longo, vai ficar ok. Se ela tiver um tronco normal, vai ficar ok também. É que nem a saia midi. Lembra quando saiu a saia midi? Quantas mulheres chegaram para mim e falaram, Mari, eu não consigo usar, eu acho lindo, eu não consigo usar. Porque achata a silhueta. O vestido também, né? Também. Por que achata a silhueta? Porque ele tem um comprimento no meio da canela. E aí, esse comprimento, eu corto ali o corpo, é como se a minha perna fosse desse tamanho. Então, um comprimento ideal é sempre na articulação, onde eu não vou sofrer nenhum corte. Mas a moda está aí para a gente usar e abusar, para a gente brincar. Então, vamos lá, eu vou usar uma saia midi com tênis. E eu sou baixinha, e eu quero usar assim porque isso me representa. Use, use. A gente precisa usar a moda, brinca com isso. Mari, me sinto super mal, mas eu adoro, eu acho bonito. Então, tenta colocar um sapato, um escarpão nude, dá uma alongada na perna, cria uma sensação mais da extensão da perna. Você vai criando as alternativas para fazer aquilo que você quer. Te respondi? Então tá bom.
Mais alguém, gente? Não? Venha, Laura. Ela falou do cropped. Se o corpo é mais curto, aí a parte de baixo ela vai vir mais para cima. Cintura alta, você está falando? Isso. E aí, se for mais achatada ou mais longa, como aconteceria com o cropped, no caso? Eu vou tentar... Eu não entendi muito a pergunta. Se a pessoa tem o tronco mais curto... Se tem o tronco mais achatado e ela vai pôr um cropped. Vamos supor, pôr uma calça ou uma saia, tem que ser mais cintura alta. Bom, vamos lá. Estou raciocinando aqui com vocês. Ela tem o tronco mais curto e você vai colocar uma cropped nela. Você está cortando o tronco independente da calça ser alta ou não. Se a calça for alta por baixo da cropped, talvez você alongue esse espaço, alongue a perna dela. Mas pode ser que ela fique com um tronco desse tamanhozinho. Tem que olhar no espelho para ver, entendeu? E entender essas variações. Porque o que eu estou falando? Vamos supor que a calça é meio cintura baixa. Você vai criar uma linha no corte da cintura, mais uma linha na cropped. Então, o ideal é que termina um e já começa o outro, né? Talvez, não necessariamente. Aí é um caso específico para provar. Eu não costumo falar assim. Cada corpo é um corpo. A gente precisa muito, mas experimenta. Se é para você ou se é para alguém que você conhece, experimenta. E veja essas possibilidades. De repente, pode ficar interessante. Tá bom? Obrigada. De nada. Mais alguém, pessoal? Eu. Vamos lá, Fabrício. Mari, focado aí nas vendas. Eu tô lá, vou vender para uma mulher. O que eu tenho que bater o olho e sacar para minha venda ser mais maneira? Eficiente? Mais assim? eficiente. Tá. Tudo que eu passei das informações, dos elementos de design, tem mais informação no dossiê de vocês do que eu falei aqui. Eu mostrei imagens, mas aí tem muito mais coisa anotada. Minha sugestão entendam isso. É importante entender. A partir do momento que você consegue entender, você consegue aplicar. Aplica em você, aplica na mãe, na amiga, né? Começa a raciocinar, porque se chega uma cliente, você consegue fazer uma venda mais assertiva. Não tem uma informação. Eu acho que é o conjunto. É entender essas características, é entender os pontos do corpo. Às vezes a pessoa tem ombro super miudinho, super estreito e muito seio. E aí, o que eu faço? Como é que eu vou fazer? Né? O que eu posso sugerir para ela? Porque às vezes não é é suavizar só o seio. Você não precisa fazer nada mais. E a pessoa tem um ombro pequenininho, tem muito quadril, e aí, se você for numa matemática do triângulo, do biótipo triângulo, ou do formato triangular, você vai colocar volume no ombro dela, e a pessoa já tem muito seio. Então, eu acho que essas nomenclaturas, essas regras, para essas formas geométricas, elas não funcionam. Funciona a gente entender como é que é esse corpo. Deixa eu ver. Então, essa pessoa tem muito seio. Vamos lá pegar uma blusa que não tenha tanto detalhe de bolso, que tenha um decote V, que eu posso alongar aqui, e que tenha uma ombreirinha. Aí eu coloco ali a ombreira, coloco o ombro no lugar e suavizo o seio, né? Que foi uma pergunta que você... Como é que eu posso fazer no corpo inteiro? Claro que pode. Afiar o olhar, treinar. Treino. Treino é a chave, então. Olha, absorve, aplica em si, aplica na amiga, na irmã, na mãe, vai dialogando e funciona. É muito legal, porque funciona. Respondi? Super respondeu. Então tá bom. Vamos lá, Nila? Alguém mais, gente? Mas, ó, se vocês tiverem perguntas, vocês vão falando aí, tá bom? Eu preparei um material para vocês. Ele não está na apostila de vocês, mas vocês vão receber isso por e-mail, que a Karin vai enviar, tá bom? Que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o que está aqui também. Então, eu selecionei 6 cores, tá? Então, eu peguei a cor branca, amarelo, verde, um tom de bege, roxo e marinho. Eu sinalizei ali onde estão essas cores no círculo cromático, né, para vocês entenderem. E aí, ó, são essas peças, aqui,
E elas estão todas aqui. Então, ó, tem um body aqui. Se você quiser colocando ali, ó, Nila, só vou passar para você, não precisa colocar ali. Não. Tem outro body com uma estampa. Tem uma blusa numa cor neutra. Tem uma camisa listrada. Tem um blazer bem casual com uma estampa bem delicada de folhagem. Eu aperto aqui, ó, e é para lá que eu tenho que apertar. Karen, me ajuda. Ó, tem uma calça amarela bem vibrante, ó. Lembra que eu falei que eu peguei uma família de cores, né? Tem uma calça verde. Tem uma saia azul. E aí trouxe um trio de acessórios básico. Aqui eu trouxe um cinto de onça, uma carteira e um tamanquinho que está meio que um pé para lá, um pé para cá, porque eu já fiz bagunça aqui com vocês, ó. Listradinho também, tá? E aí, ó, vamos lá. O que eu vou fazer aqui com vocês? Vou mostrar aqui e vou mostrar aqui. Todas essas peças combinam entre si, todas elas. Por quê, Mari? Vou mostrar ao vivo. Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês neutro com cor? Lembra lá no começo que eu falei neutro com cor? Então vamos lá, ó. Eu tenho uma cor vibrante, né, ela saturada. Essa aqui, acho que é melhor a gente mudar de lugar. Você vai ali me ajudando, ó. Combina? Ui, obrigada. Ó. Combina? Né? Eu tenho uma cor bem vibrante, é uma coisa que traz já uma interessância. Ó, pode ser? Pode ser? Tá? Eu vou manter a blusa e vou trocar a parte de baixo, ok? Saí do amarelo, fui para o verde. Aí trouxe uma onça aqui e eu botei o sapatinho aqui listradinho, tá? Ai, Mari, mas listra com onça. Esse sapato é quase um neutro, né? E a listra dele é bem pequenininha, parece um falso liso. Está distante e volto a dizer aqui, são cores neutras. E lembra que eu falei que geométrico combina com orgânico? Que dá para brincar? Então, é a mesma proposta que eu fiz lá na saia de onça, com a blusa listrada, só que eu estou fazendo nos acessórios aqui. Eu estou fazendo no cinto com o sapato. Está distante. Aqui eu ainda posso colocar o blazer. A nossa adaptação aqui está ótima, né, Nil? Ó, segura esse aqui para mim um pouquinho. Funciona? Vou trocar agora.
Aqui eu não coloquei o cinto, vou explicar para vocês, tá? Por quê? Porque é uma saia que é um envelope e ela tem um detalhe que ela amarra e ela fica aqui na frente, então ela não tem como colocar cinto. Mas dá para colocar a bolsinha. Certo? Vamos lá, pode desmontar, nós vamos mudar a blusa agora. O que eu vou fazer aqui? Camisa listrada. Esse aqui. Adoro essa combinação, acho super gostosa. Neutro mais cor. Ok? Né? Traz a calça verde. Aqui eu aproximei um pouco a listra com a onça, tá? Falei para vocês que aquela hora eu tinha usado no sapato, agora eu aproximei. E aí, aqui é neutro, né? Porque o marinho vem como um neutro, também a saia ali. E aqui não tem erro, né? Azul com azul, é bem... Mas é só para vocês verem que dá para fazer. E o legal é que o acessório dá todo um... Até as bolinhas, o pomponzinho da bolsa dá uma quebradinha na cor mais neutra, né? Vamos lá para os bores agora, ó. Aqui eu já tenho uma combinação análoga, tá? Eu tenho verde, amarelo, bem tropical. Aqui é mais fácil. Sabe o que fica bem legal aqui? Que eu tentei fazer uma coisa que a gente chama de um guarda-roupa funcional mesmo. A gente chama de guarda-roupa cápsula. Então, isso serve tanto para fazer mala, né, quanto para combinações mais assertivas. Então, por exemplo, quando vai comprar uma roupa, sempre comprar a roupa tendo 3 outras no seu guarda-roupa que combine, porque daí é uma venda, é uma compra bem assertiva, né, bem certeira. Você chega em casa, você usa com uma blusa e mais 3 outras. Então, assim, tem 4 jeitos diferentes de usar. Então, é uma peça que vale a pena. E aqui eu quis trazer um pouco disso, né? De peças, poucas peças que dessem bastante combinação. Mas aqui fica super bonito, com um cinto bege ou um cinto dourado, também fica super, super sofisticado. A cor análoga, que são as vizinhas no círculo cromático. E aí acho que tem uma última aqui que eu acho que eu deixei a mais vibrante para o final. Deixei a mais vibrante para o final, que é a complementar dividida, né? Que é a cor mais vibrante mesmo. E que, óbvio, né? Não é todo mundo que vai dar conta dela. Mas ela existe. É bem ali o que eu trouxe de... E que traz bastante drama mesmo. Mari. O que vai vibrar amanhã?
Ô Mari, Oi. tô com uma pergunta aqui. Claro. Vamos lá, Mari. Você está mostrando bastante peças femininas, tal. E para o público masculino, como é que seria essa combinação, paleta de cores? Nossa, aí a gente tem que fazer outro treinamento. Não pode ser. Tem que pode fazer ser. outro treinamento. Mas Um essas sodo é um pouco diferente, né? Não, as combinações, elas são combinações. Você pode usar e vai muito de estilo, né? Hoje eu escolhi muito a dedo para que tivesse um amparo para as mulheres. As combinações, elas são regras, e isso para tanto para homem quanto para mulher não muda. Pode mudar a intensidade. Nós somos um país que tem mais ousadia para as mulheres. Mas se você vai, por exemplo, para a Itália, para Londres, você vê os homens usando cores com uma elegância incrível. O brasileiro não tem essa cultura, mas a combinação é igual. Você pode fazer da mesma forma, usando cores mais profundas ou mais suaves. Continua a mesma coisa. Exato. Eu estava até conversando aqui sobre esse look de cores. Eu falei assim, que eu vendo para roupa masculina. Então, tipo, esse look que você montou agora, para homem já não rolaria, sabe? Eu E aí, entendo se a gente for falar de Brasil. sim. Mas se você for para Londres, por exemplo, possivelmente você vai ver uma camisa com uma estampa assim e uma terceira cor. Em São Paulo você consegue ver também. E São também Paulo tem tem um de tudo. público que é para isso. Mas volto a frisar, a cultura brasileira para a moda masculina, ela é mais conservadora. Bacana. Tá bom? Importante saber. Mari, a gente tem uma pergunta. Nossa, que vozeirão, né? Acorda, menina. Olha só, a gente tem uma pergunta aqui da Adeliane. Ela perguntou o seguinte: no segmento da moda infantil, estamos com muito neon. Como poderíamos combinar essas peças? Consegue nos dar uma dica? Consigo. Com todas as cores neutras, um jeans fica maravilhoso, né? Bege, caqui. Mas é criança, Mari. O jeans, incrível. Fica super bacana, super funciona. Você pode usar a mesma combinação do círculo cromático num tom mais suave, num tom mais apagado, né? Num azul mais acinzentado, num amarelo mais opaco, também funciona. Normalmente combina com jeans mesmo. E Obrigada fica pela incrível. resposta. O jeans é uma super aposta. Além dos neutros, também cores numa outra intensidade, que não sejam tão saturadas. Também pode funcionar. Obrigada. De nada. Mais Mais alguém? Podemos continuar? Claro. Só um minutinho. Só um minutinho. Só um Espera aí que o microfone está chegando. Eu vou fazer uma pergunta para você. Faz de conta que você sou eu. Tá bom, Aí chegou a freguesa. tá bom. Celeste, eu quero ficar super sexy. Quero ficar sexy, porque à noite eu vou sair com um cara maravilhoso. Eu preciso. Por favor, arruma uma roupa para mim. Eu fiquei, meu Deus, arrumar o quê? Uma fenda? Aí eu falei, você desculpe a sexualidade, não sei se você vai concordar comigo. Eu acho que a sexualidade está na pessoa, né? Sim, sim. E é difícil você arrumar uma roupa sexy para alguém. Queria decote, queria rasgo. É difícil, né? Aí eu falei, a gente fica numa situação difícil às vezes, né? E você quer que eu... Mas espera lá, eu já estou encenando aqui. Então tá, você está chegando para mim e falando assim, Celeste, eu quero ficar sexy, o que eu faço? Então, eu vou te dar uma resposta, posso? Pode, então pode. vamos lá. Transparência. Sexy é uma linhazinha bem tênue com a vulgaridade. São coisas distintas, mas tem muitas coisas que são super sensuais e que a gente pode usar. A fenda é uma coisa. Uma calça com um rasgo, com um desfiado, é uma coisa que também traz esse elemento mais sexy. A taxa, os rebites, também traz uma linguagem que traz essa sensualidade.
as transparências, essas blusas que tem uma parte transparente e a outra opaca, super traz sensualidade. Então, tem vários elementos que me ajudam a trazer uma estética mais sensual. Sexualidade, às vezes, está na pessoa, você concorda? Até estava conversando. Que entra dentro do Ela estilo. está toda discreta, ela é super sensual. Não é verdade? Agora, a pergunta dela foi diferente, que ela quis se transformar naquela noite, né? Numa mulher Ela queria estar sexy. mais ousada aquele dia para o date Ela queria dela. se transformar numa mulher sexy, tá certo. Né? Ela queria sair. Tem dia que a gente está com vontade de causar um pouco mais, né? De colocar uma coisa mais sensual e tudo bem. Mas essa coisa ninguém tem um único estilo, né? Nem era a nossa ideia falar sobre estilo hoje. E é uma coisa que eu acho que é um processo de autoconhecimento, que a gente vai passando aí por fases da vida e experimentando. Isso é um movimento que é eterno, acho que a gente nunca chega em lugar nenhum. Muito vai também, hoje eu trabalho no corporativo, a minha vida é assim, assim, você se molda ali, daqui a pouco você está fazendo outra coisa, você se molda e você vai escolhendo códigos para se comunicar, né, com a sua aparência. Mas tem coisas que vibram dentro da gente, que representam a gente. A coisa da sensualidade, até existe um estilo sexy, né? E às vezes a gente tem um pouquinho, esse pouquinho às vezes é um pocão, às vezes é um pouquinho mais pouquinho, depende da fase, né? Mas tem mulheres que são naturalmente, que é o jeito de andar, é o jeito de passar a mão no cabelo, que você fala, nossa, e tem outras que não, que tem outros estilos que sobressaem, mas sim, tem a ver com a personalidade da pessoa. É curioso, é super curioso. E dá um tema para discorrer um tempão. Mari. E tem que ir mesmo. Essa tem que ajudar, hein? Tem que ajudar. Para quem está em casa que não ouviu a piada, a Celeste falou que às vezes a mulher tem que se vestir super bem porque vai no fórum separar do marido. Aí, ou do ex-marido. Mari, tem mais uma pergunta aqui. Claro. A Daniele Moreira, ela falou o seguinte: gostaria de saber sobre estampas. Trabalho numa loja de moda indiana, numa pegada boho. É assim que fala? Tá certinho. Numa pegada boho também. Como combinar estampas sem ficar muito chamativa? Tá, eu falei bastante aqui das estampas, mas todo o conteúdo ali, acho que tinha um pouco dessa informação, mesmo sendo para uma estética mais boho. Daniele ou Daniela? Daniele. Toda estampa, então se é uma blusa com uma estampa indiana, sempre repetir a cor de algum desenho ali na outra parte. Então, se é uma blusa, repetir uma das cores na parte de baixo. É uma possibilidade. Qualquer cor. Então, se eu tenho uma blusa com tons de marrom e azul e bege, se eu usar com uma calça azul vai funcionar, com uma saia bege vai funcionar, com uma calça marrom vai funcionar, né? E aí dá para brincar com a estampa, que é a geometria, que eu mostrei aqui para vocês. Ou cores neutras, cinza, branco, preto, marinho, que também funciona. Sempre repetir uma cor da estampa. Eu esqueci seu nome já, desculpa. A Patrícia aqui está com uma blusa azul e uma estampa floral, que tem branco, um mostarda, um verde, enfim. Então, se eu colocar essa blusa com qualquer cor que repita nela na parte de baixo, então, vamos lá, eu estou com a blusa estampada e eu estou com uma calça azul, funciona. Com uma calça branca, funciona. Com uma calça mostarda, funciona. Com uma calça verde água, funciona. Porque eu estou repetindo a cor, eu trago harmonia. Ou as cores neutras. Essa é certeira, não tem como errar. Obrigada. Então, tá bom. Mais alguém? Então, vamos lá, pessoal. Então, aqui, causamos aqui na complementar dividida. E aí, eu vou continuar na complementar dividida, trazendo um pouco mais de informação aqui, ó, o roxo com verde. Por cima aqui.
E ainda eu coloquei abusadamente uma oncinha aqui. Isso às vezes aparece muito em desfile, eles apostam bastante. E aqui uma análoga, que eu vou trazer a saia azul, que eu não consigo trazer o cinto aqui. Mas ela fica super, super gostosa, mais suave, né? Porque são mais próximas do círculo. E a bolsinha. E é isso, meninas, meninos. De combinação de cores é isso. Eu tenho uma surpresa para vocês. A gente vai sortear, eu trouxe um círculo cromático para sortear para vocês. E a gente vai sortear um online também, para quem está em casa. Eu vou mandar pelo correio depois, mas tem um físico aqui para vocês. Alguma dúvida a mais? Nila, obrigada, meu amor. Alguma dúvida, alguma coisa? Vai chegar um microfone aí para você. Eu trabalho na loja Mística, né? E lá vende muita bata e calças largas. Certo. Tem muita gente que quer combinar isso. Como que eu faço essa combinação das batonas com as calças de boca larga? Nem sempre elas querem, né, utilizar uma blusa mais justa, que é tudo largo. Sim. Só que como que eu vou conversar? Isso é super legal, brincar com as proporções, né, com as peças amplas. Aqui, que é uma outra estética, mas é muito legal. Aí depende do corpo da pessoa, depende do estilo da pessoa. As pessoas querem fazer essas combinações, é isso? Isso. E qual é o incômodo que você sente? Normalmente, assim, pessoas que elas já são um pouco mais gordinhas, né? Tá. Mas elas querem esconder. Certo. E como eu explicar para ela que ela pode usar, tipo, não precisa usar tudo largo, entendeu? Oferecendo Tipo, alguma peça para mas ela. só que às vezes elas não são muito abertas. Isso. Perfeito. Como é seu nome? Daiane. Daiane. Tem algumas coisas que a gente não consegue mudar, que está muito dentro da pessoa, e isso é uma pena mesmo, assim, porque nós mulheres deveríamos nos sentir muito mais livres em relação aos nossos corpos, às nossas formas, de verdade, assim. Não tem nada de errado com um tamanho maior, com a gordura, com o formato com mais curva, não tem nada de errado, a gente precisa se apropriar mais disso, mas tem pessoas que têm mais bloqueio, né? E aí fica mais difícil, porque você não vai conseguir mudar ela. Ela precisa buscar alguma coisa, algum elemento que ela consiga enxergar. Você pode até oferecer, mas eu não sei se você vai conseguir colocar uma blusa mais justa nela. Talvez você pode brincar com estampas. Você pode brincar com combinações de cores e quebrar um pouco desse padrão dela. No caso que você falou no começo, oferecer uma coisa mais junto. Pode ser que não. Pode, por que não? Se você enxergou ali que aquilo faz sentido, ofereça. Explique, olha, usa com essa combinação de cor aqui, pode ficar interessante, você vai destacar mais essa parte do seu corpo, você vai valorizar mais o seu colo, né? Vai brincando com isso. Numa dessas, ela compra a tua ideia. Muito obrigada pela atenção de vocês. Foi uma delícia passar esse momento com vocês. Espero ter acrescentado informações, espero ter trazido coisas diferentes, né? Que vocês olhem a roupa com outros olhos, né? A moda, e que sempre pensem nisso, que a roupa que se encaixa em mim, não sou eu que tenho que me adequar, é a roupa, né? Vocês são únicas, vocês são únicos, valorizem quem vocês são, valorizem o corpo de vocês, cada característica de vocês, isso torna vocês individuais, genuínos, únicos, preciosos, preciosas, né? É importante a gente valorizar quem a gente é. Muito obrigada pela atenção de vocês. E eu não posso também deixar de agradecer a equipe maravilhosa. Acho que eu nunca fui tão bem acolhida, recebida desde o início, desde a primeira reunião. Vocês são incríveis, todos. Assim, foi uma delícia fazer esse trabalho com vocês. Muito obrigada.